Uhul! Cálculo amostral, é muito bom falar sobre cálculo amostral, porque quando eu penso em cálculo amostral, eu tenho a sensação de que eu tenho poderes sobrenaturais. Não, nada a ver, irmão. As pessoas me encontram na rua e já falam, qual o tamanho da minha amostra? Qual o tamanho da minha amostra? Não dá nem bom dia, qual o tamanho da minha amostra? Né? E aí eu acho que eu sou mágico, porque eu tenho que dar um número mágico pra pessoa assim, pô, né? Então a próxima vez você me pergunta, me dá bom dia e depois me pergunta o tamanho da sua amostra, tá? E aí quando você me perguntar o tamanho da sua amostra, a gente vai ter que sentar para conversar, para eu conhecer os seus parâmetros, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar de um cálculo amostral de um tipo específico de pesquisa. Então imagine a seguinte situação hipotética, veja se esse é o seu caso. Em uma pesquisa que você está planejando, você vai ter dois grupos. Né? E são dois grupos dependentes. Por exemplo, eu tenho um grupo aqui de indivíduos que eu vou avaliar no começo da pesquisa e um grupo de indivíduos que eu vou avaliar no final da pesquisa. Então são as mesmas unidades amostrais que eu estou avaliando no começo e no final da pesquisa. Por isso são dois grupos dependentes. Se quer relembrar o conceito de grupos dependentes ou independentes, vou deixar o card aqui em cima para você relembrar o conceito e deixar tudo muito claro na sua cabeça. Só que esses dois grupos dependentes você pretende avaliar na sua pesquisa por meio de um número, ou seja, uma variável numérica, quantitativa. Então, para casos como esse, você precisa fazer um cálculo amostral específico, visando uma análise de dados por meio do teste T para grupos dependentes, quando o teu trabalho estiver pronto. Mas o seu cálculo amostral tem o objetivo de verificar possíveis diferenças da média de dois grupos dependentes. Se esse é o seu caso, você precisa ver esse vídeo até o final. Então, se quer saber mais sobre o assunto, vem comigo que eu te mostro. Maravilha! É muito bom falar de cálculo amostral e no vídeo de hoje eu vou usar um exemplo hipotético bastante semelhante ao do vídeo anterior, em que eu falei da comparação de dois grupos independentes, tá? Então eu quero que você imagine o seguinte cenário, pegue a sua pesquisa, transponha para essa realidade, coloque os seus parâmetros na calculadora online e faça o cálculo do seu trabalho. Porque no exemplo de hoje eu quero que você imagine o seguinte cenário, eu vou na minha pesquisa ter um grupo de indivíduos, são indivíduos com sobrepeso, estão acima do peso, eu vou pesar todos esses indivíduos da minha pesquisa, vou colocar todos esses indivíduos em um programa de emagrecimento e atividade física e vou pesar esses mesmos caras um ano depois. Então são as mesmas pessoas que estavam no começo da pesquisa, que foram pesadas no começo da pesquisa, vão ser pesadas no final da pesquisa. Então são dois grupos pareados ou dois grupos dependentes. É mesmo, é? E eu avaliei esses caras por meio de uma variável quantitativa, que é o peso, né? Então depois eu vou querer comparar para saber se no final da pesquisa a média do peso foi estatisticamente significativa, houve diferença significativa, né, do antes e do depois, né? Então para esse cenário existem parâmetros específicos para eu calcular a amostra de uma pesquisa que tem esse desenho experimental. Isso a gente vai ver já já e você vai ver que é bastante simples. Nesse meio tempo, já deixa o seu curtir aqui embaixo desse vídeo. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal Pesquisa, é muito bom ter você aqui conosco. Clique o botão vermelho aqui embaixo para se inscrever, deixe as notificações ativadas para receber sempre as novas notícias do canal e compartilhe esses vídeos do canal Pesquise com colegas que possam se interessar por metodologia de pesquisa e estatística. Não tem a menor dúvida que nesse canal você vai encontrar vídeos que podem te ajudar no delineamento ou na análise dos dados da sua pesquisa. Que demais! Tá, então vamos lá, utilizando a calculadora online do professor Laures, fazer o cálculo amostral para comparação da média de dois grupos dependentes. Bom, galera, olha, o vídeo de hoje tem tudo para ser papum, tá? Então, aqui na calculadora online do professor Laures, você vai clicar na abinha Cálculos e hoje nós vamos utilizar o item 5, diferença entre duas médias para grupos dependentes. Clique aqui, né? Já expliquei super bem nos vídeos anteriores, então se quiser tirar essa dúvida, volte lá nos anteriores para entender por que nós engessamos no cálculo amostral o erro beta em 20% e o erro alfa em 5%. Tá? Esses dois parâmetros para o cálculo amostral são mais ou menos engessados. Tá?
Agora, o que eu preciso dar para a calculadora online é uma estimativa do desvio padrão, da minha variabilidade, nesse caso do peso desses indivíduos, e também a diferença mínima a ser detectada, né? A precisão com a qual eu quero ver diferenças entre grupos, que também é conhecido em estatística nesse caso como tamanho do efeito. Tá? Então essa estimativa do desvio padrão, vamos supor que eu fiz lá, mais uma vez, vou usar os mesmos números do vídeo anterior, só para você ter uma ideia de como a amostra ela acaba sendo menor, só pelo fato dos grupos serem independentes. Vamos supor que eu tenho uma estimativa de desvio padrão na ordem de 2,7 kg aqui. Eu fiz um teste piloto, beleza, e naquele meu teste piloto com 10 indivíduos eu vi que eu tinha uma média de peso e tinha a sua variabilidade, medida pelo desvio padrão nesse caso, já que é uma variável quantitativa, que foi 2,7 kg. Essa é a minha estimativa para eu poder calcular a amostra da minha pesquisa. Eu não entendi o que ele falou. E aí eu tenho que dar para esse software a precisão, para essa calculadora online, a precisão com a qual eu pretendo detectar diferenças, né? Eu quero ter uma precisão com valores muito pequenos, isso aumenta a amostra. Eu quero ser um pouco menos preciso na hora de detectar diferenças mínimas um pouco maiores, né? A amostra cai. Então eu vou colocar aqui, vamos supor que nessa comparação dos grupos antes e depois, 1 kg para mim é suficiente. Se houve diferença desses caras um ano depois e essa diferença foi em média 1 kg, a partir daí eu tenho algo que é significativo do ponto de vista clínico, é significativo ser detectada essa diferença, né? Menos do que isso é como se fosse igual. E aí eu faço o cálculo, aperto o botão azul mágico e tcharará! Tá aqui, ó. Eu preciso de 59 indivíduos. Só que como essa é uma análise pareada, são os mesmos 59 que eu avalio antes e depois. Então, 59 em cada grupo, mas como são grupos pareados, são os mesmos indivíduos, eu preciso de 59 caras para eu conseguir fazer essa pesquisa aqui, tá? Mas em um cenário como esse, né, vamos pensar que eu estou fazendo essa pesquisa antes e depois, vai ter indivíduo que vai perder muito peso, vai ter indivíduo que vai perder pouco peso um ano depois, isso vai impactar na variabilidade, no desvio padrão, né, que eu vou ter. Então vamos supor que o meu desvio padrão foi muito maior. Meu desvio padrão aqui ele foi de 20,2 quilos, por exemplo, foi bem alto. Se eu simplesmente pegar essa variabilidade alta com essa diferença mínima de 1 quilo aqui e mandar calcular, a minha amostra vai explodir. 3.208 indivíduos que eu tenho que avaliar antes e depois. Só que daí também, pensa comigo, eu estou pegando uma precisão aqui muito grande, uma diferença mínima a ser detectada de 1 quilinho só. Imagina assim, o seguinte cenário, eu tinha indivíduos com 100 quilos no começo da pesquisa, e aí no final da pesquisa os caíram para 99. E para mim essa diferença de 1 quilo, um ano depois é algo significativo do ponto de vista clínico. Não é, né? Não. Se eu estou fazendo um programa de emagrecimento um ano depois, eu estou acreditando que, para mim, se tiver uma diferença menor do que 10 quilos, por exemplo, tá? É como se não tivesse funcionado nada o programa. Então, para mim, a diferença mínima aqui que eu quero detectar é a partir de 10 quilos. A partir de 10 quilos, para mim, aí, ok, é significativo esse tamanho de efeito. E o tamanho do efeito, gente, vocês estão percebendo que eu estou hipotetizando com vocês aqui vários valores? Isso depende muito da experiência do pesquisador. A estimativa do desvio padrão você obtém a partir de um teste piloto ou de dados na literatura. Já a diferença mínima a ser detectada depende da experiência do pesquisador naquela linha de pesquisa, naquela área do conhecimento. Não adianta você chegar e perguntar para o Heitor, eu estou fazendo uma análise molecular, que eu estou fazendo umas medidas quantitativas numas células, qual que é a diferença mínima a ser detectada? Sabe o que eu vou dizer para você? Sei lá, não tenho a mínima ideia, nunca trabalhei com essas análises moleculares, com essas células que você está utilizando. Você que vai ter que olhar o seu parâmetro e identificar com que precisão você quer verificar diferenças entre os seus grupos. A partir de que parâmetro de valor você tem algo significativo. Tá bom.
Ok? Então, nesse exemplo hipotético, eu estou colocando aqui antes e depois, né? Eu quero uma diferença mínima de 10 quilos. Menos que 10 quilos para mim não tem impacto nenhum. É a partir disso que eu quero ver. O que acontece com a amostra? Se eu apertar o botão mágico, com certeza esse N vai cair. Então aperta o botão azul mágico e tcharará! Beleza, agora sim já caiu para uma amostra aceitável, 33 indivíduos, que eu vou avaliar no começo da pesquisa e no final da pesquisa. Aqui nos últimos botões aqui a gente tem compensações para o tamanho da amostra, para uma população finita, para efeito do desenho que você venha utilizar, perda de elementos. Toda essa explicação está aqui na Orientações para o Cálculo, aqui no site do professor Laures, mas eu também já expliquei alguma coisa nos vídeos anteriores, então recorra a ele se você quiser esses detalhes. Tudo bem, amigo do canal Pesquise? Como eu disse, hoje o vídeo era papum. Mentira! Resolvemos o problema, então não tem desculpa para você não fazer o cálculo amostral da sua pesquisa, do seu trabalho. Então, it's up to you, tá? Com você, agora resolva e se entenda aí com seus números. Tudo bem? A gente se vê então no próximo vídeo. Nesse meio tempo, não vai dar bola fora com o Heitor, tá? Clica no curtir aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você. Deixa a sua inscrição no canal Pesquise. Eu quero que você esteja conosco. Ative as notificações para receber sempre as novas notícias. E compartilhe esse conteúdo com seu colega pesquisador que pode se beneficiar desse tipo de informação. Nos vemos no próximo vídeo, mas até lá, nunca se esqueça, pergunte, mas para responder, pesquise.